Salve, salve, torcedor colorado, tudo certo? Nem tudo certo, né? Hoje vamos acompanhar aqui o Sala de Redação, a repercussão do empate do Inter ontem contra o Real Tomayapo, como diz o outro, o time boliviano com nome japonês, né? Então vamos ver o que aconteceu lá no Sala de Redação, né? Hoje, o que falaram sobre o Internacional, quem eles colocaram como culpados desse jogo sem a vitória do Inter, tá? Mas antes, eu quero falar do nosso parceiro, a gráfica Caco Design Personalizados, produz etiquetas termocolantes, etiquetas escolares, tag para mochilas e utilizando o código dobradinha, você ganha em dobro e frete grátis. Lembrando que todo novo membro do canal vai receber em sua casa um kit de adesivos do Inter. Seja membro, ajude o canal, é só R$ 4,99 por mês e não é sorteio. Tu te tornou membro, tu ganhou, vai receber na porta da tua casa o kit de adesivos. E não esquece, deixa o teu like, te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para receber mais conteúdos como esse aqui. Vamos para o vídeo. Interativa do Sala de Redação, que está lá no chat, na nossa transmissão em vídeo no YouTube e também no Twitter, @EsportesGZH. O técnico Eduardo Cudê ainda tem chances de recuperar o desempenho do time do Inter? Sim ou não? Tem ou não tem, Guerrinha? Eu acho que não tira mais nada. O futebol me ensinou que nada é mais importante do que o resultado. O resultado é que te mantém ou te demite. Jogou mal, sim, aí foi campeão, ganhou. Pronto, acabou a conversa. Nós temos um exemplo, ontem o São Paulo, que se não ganha o Carpini estaria na rua hoje. Uma vitória ganhou. Com contestação, né? Então nada é mais importante no futebol do que o resultado, nada. Mas tu precisa ter uma coisa que o Internacional não tem há 4 jogos: desempenho. Errou um montão de gol, é incompetência. Isso é a mesma coisa que tu pegar um revólver, tem uma bala só no tambor e tu tem que acertar o tiro, tu errou, tu foi incompetente. O cara vai te matar. O Internacional está virado de perna pro ar depois de ter feito um bom início de gauchão até a metade, até quase a semifinal ali. Até as quartas. Até ali. O que está acontecendo com o Internacional? Tem vários culpados. Mas ninguém é mais culpado do assunto do que o presidente do Internacional. Por quê? Nesses 4 anos mudou direção de futebol, jogadores, funcionários. Só não mudou uma pessoa lá. Só o presidente. Ele é o mesmo. E não adianta que a coisa não entra nos trilhos. Ou ele está se assessorando mal, que eu não quero acreditar, ou ele não sabe nada de futebol, que é o que eu quero acreditar. Porque não adianta tu pegar o dinheiro e ir na feira e comprar 16 mamão. Não. É bom para burro, mas um pode estragar, 2 pode estragar e tu não vai comer todos. Ele fez as contratações que tinha que fazer? Fez. Agora precisa da liga de encaixar. E não encaixou. O Debona, deixa eu dar minha opinião, boa tarde para todo mundo. O que eu vi ontem? Bom, primeiro, assim, o encontro do Magrão com os líderes de organizadas num espaço institucional do clube foi um erro. Eu até acho que o Magrão foi ali com boa intenção, falar com os caras das organizadas para distensionar o ambiente, mas foi um erro grave levá-los para um espaço institucional do clube, a sala de entrevistas. É uma aliança perigosa. Os líderes saíram ali dizendo que na quinta, talvez na sexta-feira vão conversar com os jogadores. Isso é um acordo perigoso pelos reflexos e consequências futuras. Foi um erro grave ali do Inter. E tem novo encontro hoje, né? Pela promessa feita ontem. Porque a torcida durante o jogo até fez bem. A Popular, que é a torcida organizada maior do Inter, fez silêncio no primeiro tempo, não levou bandeiras. Aquele ali é um protesto democrático perfeito, não tem problema nenhum, né? Aí depois no segundo tempo torceu e tal. Aquilo ali é mais impactante do que grito e tal, eu não sei o quê. De protesto, enfim. E se tem um torcedor do Brasil que pode protestar, vamos combinar, é o torcedor do Inter, porque ele vem entregando muito e não vai recebendo nada em troca. Esse é um ponto aí esse foi um erro, ponto. Acho que não tem muita discussão sobre isso. Eu aprendi, assim,
aí, sei lá, quase 30 anos observando futebol. É só observação. Não tem informação nenhuma, é uma impressão. Tá. O que eu vi no jogo ontem, primeiro, o Real Tomayapo é um time tão assim, ingênuo, amador, tão sem recursos, que eu não vou achar que é uma questão tática e técnica. Eu já vi os times do Eduardo Cudê ganhando de adversários muito melhores, com menos jogadores, dando banho tático. Não é esse o problema, não numa discrepância desse tamanho. Então, eu estou quase autorizado a pensar, gente, o que pode não estar acontecendo lá dentro? Vestiário, né? Que a gente sabe que tem que ter. Eu vi no jogo, assim, 2 grupos bem definidos. Alguns jogadores que, casualmente, eles são jogadores que já estão aí há algum tempo. Estou falando de Bruno Henrique, Alan Patrick, Wanderson, Maurício. Numa levada um pouco abaixo. Eles correram menos. Mas eu não acho, sinceramente, assim, não é que é displicência ou estão tirando o pé, eu acho que não é isso. Mas, assim, talvez a tensão da conta de não ganhar títulos, eles têm um passivo aí da torcida, o Maurício, enfim, eles têm um passivo que talvez gere, assim, um pouco de desânimo, sabe? De não ter o mesmo envolvimento para fechar todo mundo junto, né? E um outro grupo que eu vi correndo bastante, inclusive o Borré, que não jogou nada. Olha, se o Borré jogar isso aí que ele está jogando, meu Deus, né? Problemas para o Inter. Jogou pouco. Mas e os outros jogadores que casualmente são jogadores que recém chegaram. Aquele jogador com HD externo limpo, sabe? E que chegaram... Bernabé, que fez um bom jogo. Alário, não jogou muito bem, mas batalhou o tempo inteiro. Thiago Maia... O próprio Borré, como eu afirmei, jogadores correndo, com outro envolvimento, com uma outra pegada, sabe? Então, assim, para mim ficou muito claro que tem um grupo que não fez um bom jogo, os caras que já estavam aí, e outros do que já chegaram, né? É salário, porque esses jogadores que já chegaram, o que a gente comenta aqui, né, Guerrinha? Olha, Fulano e Beltrano são titulares absolutos. Esses aí vieram para jogar, não gastou um dinheiro desse para não jogarem. E aí os caras lá do outro grupo... pensam, eu estou chamando de grupo, não estou dizendo que isso existe, tá? É só uma observação do que eu vi em campo. Mas e aí, algo em cima do que tu viu, né? Só do que eu vi. Né? E aí eu penso assim, bom, mas se eles são titulares absolutos, alguém aqui vai ter que sair, a gente tem que sair de tudo que não deu certo, né? E aí eu acho que assim, ó, fissura de vestiário, Debona, tem em qualquer lugar, em qualquer clube. Tem, a gente sabe que tem. Times campeões aí tem problemas, jogadores que nem se falavam, sem citar nomes. Agora tu tem que saber administrar. Então, se é isso, o presidente do Inter, quem é o capitão do Inter? É o Alan Patrick e o técnico Eduardo Cudê, eles têm que sentar e conversar e colocar na mesa. Quem pra ti? Colocar na mesa. O Gabriel e o Depena fora? É salário? O que é? O Guerrinha abriu a manifestação dele nomeando o mandatário do clube, tá? É o que tá lá, todo esse tempo aí, ficou. Foi o único que ficou. Pra ti, qual é a maior responsabilidade? Desculpa a pergunta, mas qual é a maior? Porque tu citou os 3, mas qual é a maior responsabilidade? E eu cito o de ontem, porque o de ontem é uma coisa meio fora da curva, né? Pra mim é dos jogadores. Eu sei que é dos jogadores, pra mim é dos jogadores. Não, mas é importante que... É dos jogadores, claro. Que eu acho assim, ó, nesse ano, o Alessandro Barcelos, ele entregou jogadores para o Eduardo Cudê, né? É que a gente está falando uma coisa específica, ali, a gestão de vestiário. Ele entregou bons jogadores para o Eduardo Cudê. Eu acho que essa questão da gestão de vestiário no universo brasileiro, ela acaba sendo feita pelo treinador. O treinador ele tem que resolver isso aí. Se de fato tem essa coisa aí, sabe? É porque a queda de rendimento do Inter, gente, é muito abrupta. A prova que é os jogadores... Eu lembro do Guerrinha aqui dizendo, inclusive, olha só como o Inter está jogando qual é a coincidência? É muita diferença. Sabe qual é a coincidência da queda de rendimento do Inter? Tem uma coincidência. E aqui eu boto culpa, inclusive, no nosso grupo aqui. Na nossa análise, que eu não me incluo. Ou seja, eu boto a culpa em vocês. No Potter, principalmente. Tem uma coincidência da queda de rendimento do Inter. A não ter Valência 100%. A queda do Inter mais drástica é a partir do momento em que o Valência não está 100%. Mas... Tá? Não, e eu coloco isso e eu vou dizer... Dá pra ganhar do Juventude, golear o Tomayapo sem Valência. Dá pra ganhar. Né? O jogo de ontem, gente, vamos ser bem prático aqui, Potter. Gostaria muito de ouvir tua opinião sobre Eduardo Cudê. Ontem dá pra ganhar sem o Valência, né? O jogo de ontem, não é que dá pra ganhar sem Valência. O próprio Belgrano. É uma vergonha a falta de comprometimento. Nós vivemos essa semana 2 episódios aqui. Por motivos diferentes, talvez. Mas tu tá concordando comigo, então? Claro. Eu só queria que tu me nomeasse a pergunta que eu fiz foi pra ti, qual é o maior culpado? Eu acho que nesse momento... Tá? Eu acho que nesse momento... O que aconteceu ontem, tem que pegar, Diogo.
Os boleiros, gente, vocês estão de brincadeira. Claro. Que mundo vocês Tá, mas o que vivem? eu disse aqui? O que eu falei? Tu lembra que eu falei? Concordo, tu dissesse Chess. na jornada ontem, Senta fosse o os primeiro, três. fosse o primeiro, o Vaguinha entrou numa linha de Senta discussão. os 13 e vamos Não, conversar. é que tu Ué. pegou uma linha o Vaguinha pegou uma linha de discussão de uma coisa coletiva proposital. E tu pegou uma linha que pra mim é o que tá faltando pro jogo, pro Inter. Pro Inter tá faltando um pouquinho de várzea. Várzea. E eu não digo várzea de forma pejorativa, não. A várzea no sentido, por que se joga várzea? Pra ganhar do outro time. A gente se reúne, o teu time lá, quando tu joga, o que tu quer? Quer ganhar dos outros caras. Ontem faltou pro jogador do Inter a coisa mais essencial da lógica do futebol. Mais essencial. E isso é culpa só dos boleiros. É. A gente trata jogador de futebol aqui como se fosse bibelô. É um escândalo o que eles fizeram ontem no Beira-Rio. Muitos tem que pegar caminhando em todo campo, mundo e dizer o seguinte, gente, vocês não têm vergonha. Tá, mas quem tem que fazer isso, César? Não, deixa só a gente continuar no debate. Que é a consciência. Não, mas a consciência ela não entra lá e diz, quem é que tem que ter a liderança nesse momento? paternalismo. No futebol brasileiro, o treinador tem que tomar essa liderança. Eu posso entende? dizer, eu acho que dá pra fazer não isso. acho que é o treinador. Pra mim, Dá a pra culpa. fazer isso. Eu tô falando, pra mim, o Cudê tá longe de ser o treinador que plantam aqui, né? Todo mundo diz que ele é o melhor do mundo. Eu não tô dizendo isso, eu só tô dizendo que ontem, a culpa é do boleiro. Eu fecho Que é, contigo. Não, então nós estamos concordando. Que é uma categoria que há muito tempo atrás, a partir da Lei Pelé, Protegida é demais. intocável, ninguém toca no boleiro. Aí os caras não são comprometidos, vão pra noite, bebem e se apresentam. Hoje eu não tô afim, porque o adversário, isso aí, eu não tô afim. Eu quero saber o seguinte, eu disse ontem aqui, eu quero saber o seguinte, vai pingar o salário lá dia 5 ou não vai? Isso que o CCD tá falando aí é a pura verdade, né? Porque o jogador joga quando quer, se quer mandar fazer algo pro treinador ir embora, ele faz, e tocar no salário dele nunca toca, né? Sempre pra mais e não pra menos. Eu não sei por que é tanta proteção para os jogadores que, meu Deus, não tá fácil, porque o treinador tenta, faz as táticas, vai saber se... Quando vê o Cudê tá fazendo algo que é possível, mas os jogadores não querem mais aceitar o tipo de treino dele e querem que traga outro treinador. Mas quem poderia salvar o Internacional dessa? Acho que não tem quem. Vai ou não vai? O Inter tem 140 mil sócios, tem que vender patrocínio, tem que se virar para pagar. Esses boleiros não merecem o mínimo da consideração. O que eles fizeram ontem no Beira-Rio, gente, o goleiro do Tomayapo, ele não sabia se colocar. 1,76m, chutasse a meia altura, a bola provavelmente ele entrava. não se o Bruno Flores aqui da rádio se coloca, eu não tô dizendo que é melhor que ele, mas se coloca. Não, mas eu tô dizendo melhor do que ele. Ele segurava, tu viu, Potter? Ele segurava a trave. Que nem goleiro de futebol salão. Fala, Potter. O que a gente tá falando aqui vai muito além do resultado, porque a bola poderia ter entrado ontem, né, Potter? Daqui a pouco o Inter faz 1-0, foi Não ia no mudar nada. E não ia mudar nada. Não ia mudar nada, porque isso. o desempenho coletivo que desapareceu e o individual de lideranças, de jogadores que são diferentes, né? A gente tá falando do Alan Patrick, por exemplo. Detalhe, o problema é que não é só ontem. Não. Começa no É um Juventude. acumulado. É um acumulado. É que ontem é muito assim, Emblemático. porque é um Ontem adversário... tu não ganhou porque a bola não entrou, Não. bateu no goleiro, o goleiro fez um milagre. Poderia ter tu sido errou, 1-0. Não, O parei só um desempenho pouquinho. é a mesma. E antes? É. Antes é a mesma coisa. Qual é o teu diagnóstico, hein, Potter? Eu acho que... Boa tarde a todos. Eu acho que o Alessandro Barcelos vai ter que tomar uma decisão. E ele tem informações que nós não temos. E eu tenho certeza que o presidente do clube sabe disso. Sobre problemas de vestiário, supostamente? Não, nem é Gabriel, Depena, Robert Renan. Não, é mais que isso. A principal pergunta eu estava no estádio ontem, no estádio o jogo é mais claro, né? Principalmente nessa parte anímica. O Inter tem um novo time titular. O novo time titular do Inter, se todo mundo estiver fora do DM, é o time que quer jogar. Simples. Tu concorda comigo nos dois grupos? O Inter montou um grupo pra quem não quer jogar, sentar no banco. Simples, bem simples. Tudo certo.
Muito simples. Todo mundo liberado, quem é que vai jogar? Quem quer jogar. Tá, mas então não tinha titular ontem. Não sei mais quem é. Não, mas tu enxerga. Aí que tá, esse diagnóstico, nenhum torcedor do Inter consegue dar. Nenhum. Nenhum repórter consegue dar. O repórter mais bem informado de Beira-Rio não consegue entrar no vestiário. Pergunta pra qualquer treinador da história, que já passou, que acabaram os trabalhos, que a gente não consegue mais, já estão acabados, como se fosse um museu. Aí tu pergunta pra eles assim, Filipão, quanto é que a gente sabia do Grêmio de 95? 10, 15%. Tu não tá cansado de falar da parte anímica e mental do Inter? Não, acho que não é mais isso. É? Acho que não é. Quer dizer, o problema é geral, né? O problema é geral. Porque assim, ó, tem gente que não quer mais a ideia do Kudê. Certo? Tem gente que aparentemente quer se adaptar à ideia do Kudê. Tá. Então agora o Barcelos vai ter que ler o seguinte. Ou ele tem um grupo que tem gente suficiente com qualidade para, de novo, colocar uma ideia posta do treinador, ou ele tira o treinador. Tu não acha que dá pra sentar e conversar? Porque eu vi Será que como isso não aconteceu? O Inter vem jogando mal, Diogo, há Sim, 2 talvez semanas. já tivesse. Não teve nenhuma conversa no Beira-Rio em 15 dias. Não, acho que sim. É que ontem foi um episódio assim, eu acho diferente. Ontem foi algo assim diferente então, até assim, dos outros jogos. Zé Alberto, eu não sei mais como é que tu escala o time. Assim, o meu time titular é o melhor time que o Inter tem. Eu acho que pode ser na cabeça do Kudê. É muito simples o time titular do Inter. O time titular do Inter é Rocher, Bustos, Vitão, Mercado e... Gostei ontem do argentino. Gostei dele. Que é reforço. Thiago Chegou Maia. agora. Reforço. Thiago Maia. Chegou agora. Thiago Maia ou Fernando. Na frente deles o Arangues, obviamente. Aí o Maurício também não tá. Tô tirando parte anímica, qualquer coisa. Maurício, Alan Patrick. Borré e Enan Valencia. Esse é o melhor time do Inter. Todo mundo que tem a melhor qualidade possível vai estar ali dentro. Fechou? Não é mais esse time. É quem quer a ideia ainda. Amigos, boa tarde. A conversa essa que tu falasse aí, ela foi terceirizada, Potter. Ela vai acontecer. Os torcedores. Com os torcedores, o que eu acho errado. Acho que torcedor, por mais que haja ali conselheiros, porque ontem à noite uma das argumentações é o seguinte, nos grupos organizados de torcedores há alguns conselheiros, é verdade. Mas os que entraram ontem não eram conselheiros. E não adianta o Magrão ficar aos gritos com a imprensa, como ficou ontem, dizendo que não. O que vocês estão fazendo aqui? É uma pergunta meio gozada. O que vocês estão fazendo? O que a imprensa está fazendo na sala de entrevista? Sabe? Mas foi terceirizado. Foi dada autorização e os torcedores saíram da reunião dizendo que iriam hoje ou amanhã conversar com os jogadores. Então foi terceirizado. E eu acho muito perigoso, mesmo a gente reconhecendo, eu acho que os jogadores têm muita responsabilidade do baixo rendimento deles, jogadores, é óbvio, porque eles são bons jogadores. Eu acho que dependendo do tipo de cobrança, nós não podemos insuflar e patrocinar que torcedores vão cobrar do jeito que eles costumam cobrar. Como se o rendimento tático e mental não fosse é torcedor que tem que cobrar fora da arquibancada. Torcedor nasceu para cobrar na arquibancada. E é muito bem cobrado. E ele fez bem isso ontem. Mas ontem, o Diogo... O torcedor do Inter não fez mal. Diogo, a torcida do Inter que não vaiou ontem, Diogo, faz parte da diretoria. Não, tudo bem, mas os caras das organizadas estavam lá no espaço das organizadas. Não. O espaço atrás do gol. Essa coisa agressiva de querer falar com o jogador, é isso que eu não gosto. O espaço atrás do gol, que é onde fica a torcida mais ruidosa do Inter. Aquele espaço está comprometido com a diretoria do Internacional. Tá, mas eles fizeram um protesto ontem, ao menos que eu tenha enxergado de uma outra maneira. Protesto. Protesto. Eu não gosto da violência. Protesto ontem no Beira-Rio foi um protesto fake, mas o que eu não gosto é da violência, da coerção. E nem eu queria violência. Se o cara chega lá, enfim, com acordo ou sem acordo, enfim, se ele chega lá e não leva a bandeira e fica em silêncio como forma de protesto, tá bem, não tem problema. O que eu não gosto é da coerção. Isso aí eu não gosto. Mas é isso que vai haver com os jogadores. Pois é, isso que eu não gosto. Agora, isso é a parte que vai começar agora. Patrocinada por quem vai permitir que os jogadores... O problema que o Inter arrumou, CCD, é que se criou aqui no estado um termo chamado... cudesista ou não cudesista. Mas isso é da dualidade, isso acontece com o Grêmio também, o Renatista. Beleza, mas ontem o cudesista... O Kudê foi vaiado. Não, mas o Potter, o que chama atenção é que tu pode ser cudesista ou não cudesista, pode gostar do técnico do Inter ou não gostar do Inter. Pode achar que ele tem pouco repertório, acho que é um debate muito importante. Ele pode errar e acertar, né? Mas tem uma coisa que o time do Kudê tem, goste dele ou não. Intensidade, entrega, um time que se movimenta. Isso desapareceu. É impossível tu ser natural e intenso.
A intensidade é uma provocação que tu tem contigo mesmo de ser mais intenso. Tu tem que correr. No tem que caso, querer no ser esporte intenso. futebol, E tu ela é tem visível, que né? correr mais. E ela é tu tem que visível, né? disputar É mais. visível. As veias do pescoço tem que aparecer mais. Isso aí. Tu tem que Tudo isso gritar foi embora, mais. tudo isso foi porque tu embora. não consegue ser num esporte coletivo somente uma pessoa Tem. intensa. Tu tem que gritar pros outros ao lado também serem intensos. E o Inter não é intenso há 20 dias. Tem uma coisa que nós não somos marinheiros de primeira viagem. Que é certo que está acontecendo e nós não sabemos o que está acontecendo. Que tem bronca de vestiário. Claro que tem bronca de Por isso que eu vestiário. disse, Guerra, a leitura Qual é a do bronca? Alessandro Barcelos. Eu não sei. Mas tem bronca de Tá, vocês vestiário. concordam com essa ideia Tem. dos dois grupos? Tem. Porque eu vejo um rendimento menor de um grupo que é o grupo que já estava dois aqui. grupos que não E um tem, grupo- que eles não têm CNPJ, que eles não se conversam, eles entraram em campo e tem gente que tá correndo mais que outro. E casualmente o que está correndo mais que outro, e veja que eu não estou falando assim de displicência, eu acho que tem um ambiente ali que acaba fazendo os caras não se envolverem no projeto, como diz, porque casualmente são os reforços. E aí tu remete para Mas é que aí a gente o cara Mas que jogo chega é a titular absoluto. Isso não acontece na Europa. Em grandes clubes da Europa. Não, isso é um fenômeno brasileiro. Não. É que assim, esse é um fenômeno de escassez. Quer ver uma coisa? Flamengo. Clube de Regatas Flamengo. Bateu uma preguiça lá, né? Chegou um super treinador. Certo? Os preguiçosos foram pra onde? Banco. Mas tu vê como é um treinador que Por resolve. quê? No Brasil é o treinador que resolve. Mas beleza, é que assim, ó, se Não o é Tite assim na tem no Europa. banco o Viseu e o Marco Aurélio Machado, certo? Não é o Rodrigo Viseu, o Matheus Viseu. O Gabigol e o Bruno Henrique não saem do time. Não saem do time. É muito simples arrumar. O Inter montou um grupo que vagabundo senta no banco. E só quem sabe quem é vagabundo ou não lá dentro são os próprios jogadores, a comissão técnica e o presidente do clube. Tá, mas então O presidente do tu clube não vai... acha que Aí tenha tá. problema? O que acontece no Brasil, CT? Será que o Thiago Maia veio para o Inter porque era um desses lá no Flamengo? Ai, tô com medo agora, gente. Ah, tá de brincadeira, né? O Inter vai lá, contrata o cara, faz um baita de um esforço e o cara é um desses aí que faz corpo mole. Tá de brincadeira, né? Como pouquíssimos grupos têm o poder do Flamengo de botar vagabundo no banco, vagabundo, você tá entendendo que é vagabundo, né? O Sim, cara que não tá sim. rendendo mais do que ele pode Não tá render. comprometido. É Não maldade, o cara deslocou, problema pessoal, pode ser um monte de coisa. Vagabundagem é querer cara mais. se desconectou Exatamente. do Desconectados, vou trocar a palavra para ficar mais legal. Desconectado no banco Vou e reger qualidade mesmo, no time titular. desconectado. Dá pra fazer isso no Beira-Rio. Quer ver uma coisa? Olha, o Patrick está desconectado. Certo? Todo mundo concorda, né? Está Sim. desconectado Sim. há 15 dias o Alan Falando da Patrick. transmissão ontem. O time ontem melhora sem ele. Sim. Isso em 2 anos e meio de Alan Patrick nunca aconteceu. E ele sai cedo O no time segundo tempo, né? nunca melhorava sem o Alan Patrick. Nunca, Maurício Saraiva nunca melhorava. É verdade. Então agora tem um grupo para chegar lá e falar o seguinte: desculpa, não quer mais correr? Vai pro banco. Aí tu pode botar até um cara que não é nem tão melhor. Ou, porque, desculpa, não é melhor, mas é esforçado e tem qualidade. Só pra tem saber, qualidade. tu tá elogiando o Inter. Tu tá elogiando. Que o Inter tem um melhor grupo que o Inter possui nos últimos 10 Não, anos. que o Inter pode abrir mão, por exemplo, do Alan Patrick. Tu não tem que Se ele administrar tiver pra ele jogar. desconectado, sim. O problema Tá, é mas que tu não ele tem que abriu mão. administrar pra ele jogar? O que tá acontecendo? Não, só pra eu entender. Não, assim, vamos lá. É que eu Cognitivo não acabei... baixo nesse momento. Não. Tu me dá a oportunidade de eu completar a linha de raciocínio. É que o detalhe é... Vou repetir a dica. Netflix, Manchester City, especial Guardiola. Certo? Certo. A série é uma aula de futebol verdadeiro. Sim. O futebol da porta fechada. A preocupação do melhor treinador do planeta Terra com a harmonia do grupo é Tá comovente. concordando comigo. É isso. Comovente. O Kudê não é o Guardiola. Bom, mas ele vai ter Porque que ser. o Guardiola chegou na Alemanha falando alemão. O Guardiola chegou na Alemanha falando inglês. O Guardiola foi para Inglaterra e já falava inglês. O Kudê não se prestou ainda a falar português. Então já se comunica mal com a torcida. Mas os jogadores do Inter, a maioria são de língua espanhola, então não faz muito sentido. Temos 9 estrangeiros lá no time e todos falam espanhol. Nisso aí, pela torcida, tudo bem, mas
Quanto aos jogadores, acredito que não. Com sócio como eu e milhares, ontem 143 mil. Então já tem esse problema. E ele não tem a qualidade de Guardiola. Nem técnica e nem mental. Muito menos, né? Não tem. Então, eu não sei se o Kudê recupera jogador. Já que ele não consegue recuperar jogador, ele ganhou de presente um belo grupo de futebol. Para padrões brasileiros, eu tô falando, obviamente. Certo? Um monte de jogador que já deu certo em outros lugares do mundo. Que é assim que o Inter contrata e é assim que o Grêmio contrata. Tem que estar mal para trazer o Alário. Tu não tira o Alário do River Plate. Tudo bem, mas aqui ele Beleza, é o cara vem reforço. pra cá. Tá bem. Beleza, então tá. Então agora tu olha pro guri e fala assim: quem é que está desconectado aqui? O Guerrinho, o Zé Alberto, Debano. Gurizada, como eu disse esses dias aqui, o banco é recaro. Mas é que é É um difícil fazer conforto. isso com 3, 4, 5. Mas então deixa eu pegar Mas aí o esse- Barcelos vai ter que manter no Isso peito. que eu tô bater no dizendo. Gente, eu vou parar por aqui para não se alongar muito, porque o principal, que era a questão ali que o Guerrinha tinha falado a respeito de quem era o culpado, né, desta crise no Internacional, ele já falou, já se expôs até um pouco mais, os jogadores que estão fazendo corpo mole. E o que vocês estão achando da situação do Inter? O que vocês estão achando do que o pessoal do Sala aqui veio e falou hoje? Deixa aqui nos comentários e não esquece, deixa o teu like, te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Um abraço, até mais.